Você já ouviu a voz de Deus hoje? Deus fala de várias maneiras. Em Hebreus capítulo 1 e versículo 1, assim está escrito: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, muitas vezes, aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo. Então a voz de Deus ecoa dos altos céus e Deus fala conosco de várias maneiras. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, ele diz: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, as vozes têm o seu significado, porém a voz de Deus, ela supera todas as demais, porque a voz de Deus, ela é diferente das demais. Observe o que diz o Salmo 29, a partir do versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Deus está falando conosco através da sua palavra, mas Deus fala também por intermédio da natureza. No Salmo 19, por exemplo, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então Deus fala de diversas maneiras. A Bíblia diz que um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Mas como discernir a voz de Deus no meio de um mundo tão barulhento, cheio de ruídos, vozes que se levantam para todos os lados, vozes que tentam nos envolver, vozes que vêm para nos entreter, e assim nós ficamos sem tempo para ouvir a voz de Deus. Precisamos de tempo, precisamos dar um tempo para o Senhor falar conosco. Deus está falando cada dia, e a voz de Deus, ela não é como a voz do homem. Há quem diga: a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade. A voz de Deus não é a voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela é incomparável. Não se pode comparar a voz a nenhuma voz. A voz de Deus é inconfundível, não se confunde com nada. A voz de Deus é inesquecível. A voz de Deus é inigualável. A voz de Deus é inimitável. A voz de Deus é impactante. Quando Deus fala, o homem treme. Quando Deus fala, o homem sente a sua presença. Quando Deus fala, nós agimos diferente. Quando Deus fala, o homem é transformado. Quando Deus fala, coisas são mudadas, porque a voz de Deus é poderosa. Ela faz tremer o deserto de Cádiz, como diz aqui no Salmo. A voz do Senhor é cheia de majestade. Portanto, se você não ouviu a voz de Deus ainda hoje, ouça Deus falar com você. Ouça Deus falar, te orientar, te dirigir, te guiar, te iluminar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para seguirmos o nosso caminho. Deus abençoe a todos.